Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre campo elétrico, aquela influência que envolve todo o corpo carregado. Preparados? Vamos lá? A questão aqui é a seguinte: quando falamos em campo elétrico, temos que de imediato pensar o seguinte: todo corpo carregado, todo corpo que tem carga elétrica, criará em torno dele um campo elétrico, uma influência, como um perfume. Perfeito? Esse perfume envolve o corpo. Perfeito? Legal? Mas espera aí. Como é que eu vou sentir ou não? Só se algum outro corpo entrar nessa região onde está esse perfume. Entenderam? Olha, então o campo elétrico ele envolve todo o corpo carregado. Qualquer corpo que tem carga elétrica vai ter campo elétrico. E nesse sentido, você diz, espera aí, se todo o corpo tem campo elétrico, qual que eu vou estudar? Nós vamos fazer o estudo do campo elétrico de algumas cargas em detrimento a outras. Como assim? Algumas cargas eu dou preferência, eu vou estudar, outras eu não tenho interesse em estudar. Ora, as cargas cujo campo elétrico eu vou estudar, eu vou chamá-las de carga fixa. Identificar com a letra Qzão. Em geral, a letra Qzão. Não precisa, não é obrigatório, mas eu vou identificar com a letra Qzão. Essa carga fixa, tá? Ela, então, vai ser a carga cujo campo elétrico eu desejo estudar. Pode ser positiva, como pode ser negativa. Agora, a carga elétrica positiva vai apresentar, então, uma influência que a envolve, chamado campo elétrico, como se fosse um perfume, tá? E esse campo aponta para fora da carga. Então, campo elétrico que aponta para fora da carga. Tá aí, representado aqui para vocês, tá? Com essas setinhas, com esses vetores, indicando o quê? O campo que aponta para fora da carga. Legal? Na carga negativa, esse campo elétrico vai ser representado por vetores que apontam para a carga. Então, tá aí, representado por esses vetores que apontam para a carga. Muitas vezes utiliza-se a seguinte terminologia: carga positiva gera campo de afastamento. A palavra afastamento é para dizer o quê? Aponta para fora da carga. Carga positiva cria campo que aponta para fora da carga, afastamento. E a carga negativa gera um campo de aproximação. Aproximação. A palavra aproximação indicando que aponta para a carga, para dentro da carga. Afastamento, para fora. Aproximação, para dentro. Carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Não confunda as palavras afastamento com repulsão, aproximação com atração. São coisas diferentes. Afastamento, que aponta para fora. Aproximação, que aponta para dentro. Repulsão e atração, coisa de força. Nós não estamos falando de força. Nós estamos aqui no campo elétrico. A influência que cada corpo sozinho cria. Cada corpo. Então, uma carga positiva, sozinha, no vácuo, longe de qualquer coisa, isolada, sozinha. Uma carga positiva cria em torno dela, sozinha, um campo de afastamento. No outro canto do universo, tem outra carga negativa. Negativa, sozinha, isolada, cria um campo de aproximação. Natural, é dela, cria esse campo. Tudo bem? Tá, como a gente pode medir isso? Podemos medir identificando, sentindo esse cheiro, sentindo esse perfume. Mas para testar isso, precisa de alguém que vá lá testar, ver se o cheiro é bom ou ruim. Então a gente tem as chamadas cargas de prova. Quem vai lá sentir. Olha, então eu posso trazer aqui próximo uma carga de prova. Quem vai testar o campo, vai sentir o cheiro, vai testar a existência daquele campo, vai provar se existe ou não o campo e a intensidade dele. Olha, essa carga de prova, na presença do campo elétrico, fica sujeita à força. Lógico que fica sujeita à força.
Porque daí você fala assim para mim, poxa, eu tenho aqui uma carga positiva. Carga positiva perde carga positiva, surge então agora uma força de repulsão. Então eu posso falar força de repulsão. F, força de repulsão. Ah, mas se eu tivesse colocado ali uma carga de prova negativa. Ah, é uma carga negativa, perde uma carga positiva. Então ia surgir aqui uma força de atração. Muito bem. Olha que legal. Quando a carga é positiva, a força e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Quando a carga é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Repete isso para eu entender melhor? Claro, vamos colocar aqui a seguinte ideia. Nessa região aqui, eu coloco uma carga positiva. Mas e agora, o que acontece? Ó, carga de prova positiva perto de uma carga fixa negativa. Surge aqui uma força de atração. Carga positiva, carga de prova positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Se eu colocasse aqui uma carga de prova negativa, o que ia acontecer? Negativo com negativo daria uma força de repulsão. Carga de prova negativa faz com que força e campo tenham sentidos opostos. Nossa, então força, campo e carga, né, podem se relacionar e se relacionam. Força, campo e carga se relacionam e vamos trabalhar aqui a seguinte ideia. Força, a gente tinha visto que é K, módulo da carga Qzão, módulo da carga Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Perfeito? Então, olha que legal. Vê se minha frase ajuda aí um pouquinho. Caiu aqui, peguei, pronto, está na mão. Vê se ajuda um pouquinho a minha frase. Quando uma carga de prova penetra numa região que tem campo, quando uma carga de prova entra numa região em que há campo elétrico, surge força. Tá, olhando aqui na equação. Quando uma carga de prova, Qzinho, entra numa região que tem campo elétrico, fica sujeita a uma força. Então, posso dizer que a força é igual a carga de prova vezes o campo. Tira essa setinha daqui, lá, vezes o campo. F igual a Q vezes Z. Essa letra E, quem que é? Esse feijão que te desenhou aqui, ó. Campo elétrico é K, carga, dividido pela distância ao quadrado. Exato. Ah, mas por que isso? Então lá, força, carga e campo. As três grandezas se relacionam. F é igual a carga, Qzinho de prova, vezes o campo elétrico criado pela carga Qzão. Só o campo elétrico pode ser medido. O campo elétrico criado pela carga Qzão, seja ela positiva ou negativa, o campo elétrico é criado como? É calculado como? K, Qzão, a carga fixa, dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Legal? Beleza? Ora, então, de novo, o campo é uma região que envolve a carga fixa. Campo é uma região que envolve a carga fixa. Se nesse campo entrar um objeto carregado, fica sujeito à força. Então, criei meu campo. Estou aqui no meu campo. Se alguma coisa entrar nesse campo, força. Então, a força é resultado do quê? Da carga Qzinho de prova que entrou no campo criado pela carga Qzão. Então, da equação grandona que a gente conhecia da lei de Coulomb, está lá a carga de prova que entra na região do campo elétrico criado pela carga Qzão. Força igual a carga vezes campo. Fechou? Agora, qual é a unidade de medida que eu vou utilizar aí para campo elétrico? Muito bem. A gente pode tirar a unidade daqui dessa equação. Olha, vamos ver aqui. Campo elétrico, então, é a força dividida por carga. Então, força medida na unidade newtons. Força medida na unidade newton. E carga elétrica medida na unidade coulomb. Beleza, newton por coulomb é a unidade que eu vou utilizar para campo elétrico. Newton por coulomb.
Há uma outra unidade que pode ser utilizada também, que é a unidade volts da DDP, 220 volts, tal. Volt dividido por metro, também é uma unidade de medida. Tem conversão entre elas? Não. Então, se eu falar assim para vocês, um campo elétrico é de 1000 newtons por coulomb. Eu posso escrever também 1000 volts por metro? Sim, não tem conversão. Não tem conversão entre essas unidades. 1000 newtons por coulomb é a mesma coisa que 1000 volts por metro. Fechou? Beleza? E assim, moçada, a gente tem essa primeira ideia a respeito do que a gente chama de campo elétrico, né? A influência criada por cada corpo fixo carregado. Beleza? Valeu!